Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à disciplina Desenvolvimento Humano e Religiosidade. Meu nome é Luiz Carlos, também conhecido como Luca, e sou o professor que acompanhará você nessa disciplina. O objetivo geral é estabelecer relações e interações entre desenvolvimento humano e religiosidade, buscando identificar suas implicações nos processos de aprendizagem na educação básica. Entre os estudiosos da religiosidade, há um velho problema sobre a origem da religião. O fenômeno religioso tem sua origem dentro ou fora do homem? Alguns teóricos da religião, como Karl Marx, Max Weber, Durkheim, entre outros, afirmam que a religião é algo que vem de fora e que, de algum modo, é transmitido e imposto ao homem. Já outros teóricos, como James, Mill, Wundt, Freud, Jung e Frankl, entre outros, afirmam que vem de dentro do homem. Você já se perguntou sobre isso? Será que as suas crenças, a sua religiosidade, são algo que vem de dentro, internas a você, ou que vem de fora, das influências de sua família, de sua cultura? Quem tem razão? A vertente intrínseca ou a extrínseca? Ou ambas? A própria ideia de religião depende do ponto de vista do qual falamos dela. O ponto de observação irá determinar a visão, as questões e os dados sobre a religiosidade. Por exemplo, se eu considero uma religião somente do ponto de vista interno, subjetivo, corro o risco de reivindicar como verdade absoluta certos dogmas dessa religião em detrimento de outras. É necessário somar a essa análise da mesma religião uma consideração do ponto de vista externo e objetivo, para perceber que existem também limites e feridas que muitas vezes não são percebidas numa visão interna e podem ser terapeutizadas. Como educadores e pesquisadores da religião, precisamos desenvolver essa capacidade de abordar o fenômeno religioso de uma forma mais crítica. É a isso que nos propomos nessa disciplina. A partir dos eixos da religiosidade intrínseca e extrínseca, em seus enfoques psicológicos e cognitivos, é que vamos realizar o nosso estudo do desenvolvimento humano e religiosidade. Na primeira unidade, conheceremos as principais visões psicológicas sobre a religiosidade em Freud, Jung e Frankl, considerados os pais da psicanálise, e procuraremos identificar as implicações do desenvolvimento cognitivo na formação da religiosidade humana. Na segunda unidade, vamos estudar o ser humano nas religiões e culturas para compreender a natureza da experiência religiosa e comparar as visões do homem nas principais tradições de fé. Na terceira unidade, procuraremos ser capazes de identificar as principais construções conceituais de representações do sagrado e profano na perspectiva da finitude humana e identificaremos como o ser humano se situa no espaço e no tempo, sacralizando-os. Na unidade final, vamos compreender a dinâmica da experiência que o ser humano faz do sagrado no desenvolvimento de sua subjetividade e intersubjetividade. E terminaremos com o estudo dos processos de aprendizagem. Veremos também como a metodologia transdisciplinar pode dinamizar as práticas do ensino religioso. Então, está animada? Está animado para o nosso estudo? Vamos começar então pela unidade 1, Formação da Personalidade e Religiosidade. Nesta unidade, vamos estudar as principais visões psicológicas sobre a religiosidade em Freud, Jung e Frankl, que são os principais expoentes da psicanálise clássica. Num segundo momento, vamos identificar as implicações do desenvolvimento cognitivo na formação da religiosidade humana em suas fases evolutivas. E o primeiro pensador que vamos estudar é Freud. Ele viveu na segunda metade do século XIX até meados do século XX. Foi um dos autores que mais teorizou sobre o tema da religião, apesar de se declarar ateu. A abundância de escritos sobre o tema em sua obra demonstra que havia nele um vasto interesse em compreender a psicodinâmica do fenômeno religioso, ou seja,
como repercute a religiosidade na psique. Vamos conhecer um pouco da sua vida, sua família, o ambiente cultural de sua época e como ele se tornou o pai da psicanálise e reconheceu a forte influência da religiosidade na constituição psicológica do ser humano. Freud encontrou grandes semelhanças entre atos obsessivos e as práticas religiosas. Suas concepções acerca da religião e seu papel na constituição da psique humana abrem para nós grandes possibilidades e importantes questionamentos. O segundo pensador que iremos estudar é Jung. Diferentemente de Freud, Jung vê de maneira muito positiva as forças inconscientes que estão por trás das manifestações religiosas. Para ele, a religião pode fazer bem ou mal ao indivíduo porque tem uma função psicológica essencial. Jung estudou exaustivamente os mitos e as produções artísticas dos povos de diferentes eras e diferentes culturas do Oriente e do Ocidente. E apesar de nunca ter ocorrido nenhum intercâmbio entre esses povos, encontrou nessas culturas diversos símbolos comuns a todas elas. Destes estudos, surgiu a ideia do inconsciente coletivo. Na profundidade do inconsciente coletivo surgem os mitos e os símbolos que constituem as tradições religiosas da humanidade. A contribuição de Jung aos estudos do desenvolvimento humano e religiosidade é incomensurável. O terceiro e último expoente da psicanálise que vamos estudar é Viktor Frankl. Frankl critica o automatismo do aparelho psíquico em Freud e Jung e defende a autonomia da existência espiritual. Para ele, o homem como ser responsável é característica fundamental do ser humano. Frankl fundou a logoterapia, a psicoterapia a partir do espiritual. Para ele, a existência se encontra em sua autotranscendência, a capacidade de ultrapassar-se a si mesmo e se lançar no mundo, realizando significados. A religião, para Frankl, é religação do homem com Deus e meta transcendental do homem que vai preencher o vazio do inconsciente espiritual. A espiritualidade humana é, portanto, o que faz o ser humano ser verdadeiramente humano, sendo Deus presença no inconsciente desse mesmo ser humano como núcleo existencial espiritual. Mas como se desenvolve essa experiência humana do divino? Como a religiosidade humana se desenvolve e amadurece ao longo do nosso crescimento? É o que vamos estudar no segundo ponto da nossa unidade: desenvolvimento cognitivo e religiosidade. A criança vive a própria religiosidade em nível cognitivo de acordo com os processos de maturação intelectiva que caracterizam o seu relacionamento com o mundo externo. Essa dimensão cognitiva é fundamental para que a criança desenvolva a fé infantil com suas percepções conceituais e representações simbólicas sobre o sagrado. Por isso, vamos ver quais são as etapas do desenvolvimento cognitivo do ser humano para perceber como a criança se aproxima do sagrado através de sua inteligência e de seu pensamento em formação, mas também pela sensibilidade ao transcendente. Praticamente todos os estudiosos desse assunto têm a convicção de que a criança desenvolve gradativamente a sua aproximação ao sagrado. Por isso, vamos ver quais são as etapas do desenvolvimento cognitivo do ser humano para perceber como a criança se aproxima do sagrado através de sua inteligência e de seu pensamento em formação, mas também pela sensibilidade ao transcendente. Praticamente todos os estudiosos desse assunto têm a mesma convicção de que a criança desenvolve gradativamente a sua aproximação ao sagrado. Um dos principais pesquisadores em nível cognitivo e pedagógico foi Jean Piaget. Os seus estudos contribuíram para diversas pesquisas sobre o desenvolvimento humano e religiosidade. Para ele, as etapas do desenvolvimento intelectual da criança seguem períodos bem precisos, cada um com a sua maturação necessária para atingir a etapa posterior. Vamos estudar as características de cada um destes períodos. Pré-operatório concreto, que vai até os 6, 7 anos, período operacional concreto, além dos 6 aos 7 anos, período do pensamento hipotético dedutivo,
dos 9, 13 anos em diante. A partir dos estudos de Piaget, iremos sintetizar o desenvolvimento da religiosidade nas diversas etapas ao longo da vida. Veremos a importância do papel dos pais e educadores nesse processo e como o construto da fé se dá numa dimensão e numa dinâmica progressiva em direção a uma expressão sempre mais ligada ao significado religioso da pessoa que amadurece. Não é verdade que é bem diferente a experiência que a criança, o jovem, o adulto tem de Deus e da religiosidade? Daí a necessidade metodológica de pesquisar a experiência religiosa, a vivência interior deles, de modos diferentes, levando em conta as fases do seu desenvolvimento, a influência dos pais e educadores, bem como do ambiente cultural e religioso para o desenvolvimento de uma religiosidade madura. É isso aí. Então, não perca tempo e comece já a explorar a beleza do desenvolvimento humano e religiosidade no ambiente digital de aprendizagem. Bons estudos!